Investidores, vamos para mais uma atualização. Na nossa última análise eu compartilhei com vocês 3 altcoins que acredito que têm potencial de continuar ganhando valor frente ao Bitcoin. Altcoins que faz sentido a gente estar buscando exposição na spot. E pedir para vocês deixarem nos comentários altcoins que vocês gostariam que eu trouxesse análise em vídeos mais para frente. Eu hoje estarei trazendo o que eu estou vendo para essas altcoins que vocês compartilharam. Não vou conseguir trazer análise de todas elas, mas as que mais se repetiram trago hoje na atualização. Antes de começar a atualização, vale lembrar que o próximo vídeo nesse modelo vai ser apenas com meme coins. Então, se você tem alguma altcoin que está de olho e acredita que tem potencial de grandes valorizações pela frente, deixa aí o nome dessa meme coin nos comentários, que eu vou estar trazendo uma atualização nos próximos vídeos. Mas então, bora lá começar primeiramente falando da Lido, que eu já trouxe uma análise recente dela, mas foi uma das altcoins mais comentadas aí nos comentários. Para os mais otimistas aqui na Lido, relativamente falando, eu só vejo um cenário que se encaixa aqui para os touros, tá? Que cenário é esse? Onde a gente tem aqui onda 1, 2, 3, 4, 5, formando aqui meio que uma diagonal no ativo. E agora, uma vez que a gente concluiu aqui uma onda impulsiva, iniciamos aqui uma correção, uma possível onda 2, onda 1, 2, para mandarmos eventualmente onda 3 no prazo maior. Esse é o único cenário bullish que eu estou vendo para Lido quando se trata de Elliott. A gente está agora no ponto extremamente importante, tá? Quando a gente traça o Fibonacci do fundo até o topo, estamos no ponto de 0,68 em confluência com as faixas que mais tiveram negociação aqui anteriormente. O ponto positivo é que o ativo chegou nessa região e apresentou um grande volume. E o volume, dependendo do seu posicionamento, podemos estar diante de um volume mais contexto ali de fundo ou um volume de topo. Aqui atrás a gente pode ter um exemplo desse gigante volume aqui mal posicionado, que terminou entregando para a gente um volume de topo. E agora, esse grande volume aqui, eu enxergo ele como um possível volume de fundo, nem que seja um fundo local, né? Após esse movimento, inclusive, a gente já teve uma resposta dos touros, né? A gente teve um backzinho aí que já aconteceu. Eventualmente, eu acredito que no prazo médio, as maiores probabilidades, devido a gente estar dentro de um baita de suporte, muito volume de fundo, que aparentemente é um volume de fundo, acredito que as maiores probabilidades no prazo médio é que a gente vai buscar níveis superiores aqui, tá? Eu fico atento a 2 pontos, uma vez se a gente continuar subindo. Resistência dos 1,57 ali aproximadamente, a faixa que mais teve negociação durante a pernada mais recente de baixa, e os fundos anteriores, a antiga região de suporte, agora a atual região de resistência. Se a gente subir esse nível, deve confluir também com o LTB desse canalzinho de baixo que a gente vem formando. Uma vez se a gente continuar subindo aqui no prazo maior, acho que o ponto mais decisivo para Lido é a faixa que mais teve negociação durante a história completa da Lido e topos importantes aqui também que tiveram altos volumes acima, que está lá nos 2 e... começa nos $2 e vai até os 2,50, tá? Uma confirmação de onda 3 no prazo maior é só o ativo, na minha visão, ultrapassando esses níveis aqui dos 2,50. Acredito que das últimas semanas este price action, que foi o price action que mais fez sentido olhar para uma compra na Lido. Mas vale lembrar que a tendência aí nas últimas semanas é de baixa. E eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui onde a gente apresentou esse grande volume, tá? Perceba que temos fundos importantes nessa região. Então, se a gente começa a fechar candles aqui abaixo dos... Deixa eu arredondar. Dá para arredondar 0,80, muito provavelmente a gente vai buscar níveis inferiores bem mais abaixo, tá? A gente vai ter suporte lá do 0,62, que é o POC do range. Se perder aqui bem, aí vamos visitar a outra low que está bem distante. Então, acho que é extremamente importante esse suporte aqui do 0,85 e tal. Se a gente começa a perder esses níveis aqui, vai ficar bem estranho o movimento da Lido. Vai ficar difícil da gente acreditar em bull market para Lido, tá? Então, é bastante importante esse ponto onde a gente se encontra nesse momento. A gente no curto prazo está na faixa de suporte, provavelmente com divergência bullish aqui entre os fundos. Se a gente começa a mudar a estrutura aqui no curto prazo, é uma confirmação que a gente pode tentar algo acima. Beleza? Então tá interessante aí a Lido numa faixa de suporte, mas vale a pena chamar a atenção do 0,85. Se a gente perder esse nível, vai se complicar um pouco.
Vale a pena também trazer a análise da Lido na paridade BTC. Ela vinha no range aqui horizontal no prazo maior, a gente perdeu uns fundos importantes a casa de 2.300 satoshi. Não foi bom esse movimento. Na minha visão, é interessante a gente recuperar aqui esse suporte aqui, tá? Se a gente continuar fechando candles aqui abaixo desse suporte horizontal, bem, se complica. A maior probabilidade é que a gente continue essa queda perdendo valor contra o Bitcoin no prazo maior, tá? Acredito que faz mais sentido ter Bitcoin do que Lido no momento, já que a maior probabilidade é que a Lido continue perdendo valor no prazo maior até que ela revirta aqui. O primeiro passo é a gente ultrapassar novamente esse nível aqui dos 2.500 satoshis. Beleza? Agora vamos falar da Maker. Investidores, uma pausa rápida para falarmos que o sorteio da Coinex saiu. Como avisei para vocês, as chances eram altas de participar. Mais de 50% dos participantes conseguiram o bônus. Tinham poucas pessoas participando. Eu já vi o nome de alguns de vocês aqui que participaram e foram premiados. Parabéns aos sortudos. Ainda falando da Coinex, vale a pena lembrar que esta é uma das poucas corretoras que te dá a opção de operar sem a verificação de documentos, o KYC. Então você pode estar fazendo movimentações sem linkar essas movimentações, essas operações à sua pessoa. Diante da braveza do leão nos últimos anos, acho de extrema importância a gente ter uma opção de uma corretora como esta. Para comemorar o início da parceria da Coinex com este canal, os primeiros usuários que estiverem criando conta na Coinex e utilizando a corretora vão estar ganhando alguns benefícios que estarei divulgando nas próximas semanas. Inclusive, o primeiro benefício vai ser divulgado amanhã. Então você tem até amanhã, sábado, para estar criando uma conta através do QR Code que está passando aí na tela ou através dos links que estão aí ao redor do vídeo, na descrição, comentário. A criar sua conta na Coinex e vir operar aqui junto com a gente. Primeiro benefício que irei anunciar vai estar aqui amanhã nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Então, inclusive, se você também não participa dos canais abertos, links na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar da Maker. A Maker está diante, nesse momento, de um grande suporte. Esse suporte aqui dos $1.800. Dá para a gente observar aqui essa faixa de suporte horizontal e a sua importância, né? O quanto esse nível foi importante lá atrás, o tanto de vezes que a gente atingiu esse nível, tivemos grandes dificuldades para perder, quando a gente perdeu a toa como resistência, e agora a gente está brigando por esse nível aqui como suporte. Relativamente falando, eu vejo aqui a gente numa possível onda 4 na Maker. A gente vai ter aqui um ponto positivo e um ponto negativo, tá? O ponto positivo é que a gente está diante de um suporte, mas o ponto negativo é que a gente está caindo, apresentando volumes altos, tá? Olha só essa última pernadinha aqui, um volume mal posicionado e um volume forte na queda. Então, é interessante a gente manter esses fundos aqui de suporte na Maker. Se a gente começa a se distanciar desse fundo aqui dos 1.650, atingindo a casa dos 1.600, começa a se complicar bastante aqui a Maker, na minha visão, e vai descaracterizar essa contagem de Elliott que estamos na onda 4 para mandarmos aqui uma onda 5 no prazo maior e continuarmos subindo aqui em ondas maiores na Maker. Apesar dela estar no suporte, eu acredito que os compradores de Maker talvez façam um sentido mais esperar aí os próximos movimentos do ativo. Para quem sabe, ela começa a demonstrar força aqui no curto prazo com a melhora dos indicadores de sentimento, mais sinais do Bitcoin, mesmo comprando um pouco mais caro, mas fazendo uma compra mais segura, mas na frente, tá? Acho que a gente tem um pouco de incerteza, apesar da gente estar no suporte. Agora eu vejo uma certa demonstração aqui de força dos ursos, tá? Então tá um pouco complicado. E o que me faz ficar um pouquinho no pé atrás da gente na Maker nesse momento é o que está ocorrendo aqui na paridade BTC. Aparentemente a gente está perdendo esse suporte horizontal dos 3.200 satoshis. E acredito que estamos se encaminhando para vir buscar esses fundos aqui dos 2.000 satoshis. Que vai dar uma desvalorização aí de uns 30%, a gente vê nesse nível, contra o Bitcoin. Em outras palavras, supondo que o Bitcoin dê um pump, onde está agora, de 30%. Bem, a tendência seria que o Bitcoin subisse esse 30% e a Lido se mantivesse aí no 0 a 0, né? Se ela eventualmente
seguir aqui esse price action contra essa pernada de baixa aí contra o Bitcoin, tá? Não tá legal aqui esse último movimento contra o BTC, caímos com muito volume mal posicionado, então parece que a gente vai continuar perdendo valor aqui no curto prazo contra o Bitcoin e vindo buscar o fundo desse range. Em outras palavras, acredito que faz mais sentido estar se expondo ao Bitcoin no momento do que estar se expondo na própria Maker, tá? Acredito que é mais seguro no momento. A próxima altcoin, uma das mais comentadas aí, foi a Zero Land. É um token novo, né? Muitos de vocês acreditam que, em especial a turma que participa de airdrops, estavam participando aí do airdrop da Zero Land e eu consegui ganhar o token da Zero, distribuir assim que recebi aqui nessa casa dos 3 e pouco, ali nas primeiras horas. Mas bem, entre aspas, problema daqui do gráfico da Zero Land é que é um gráfico novo, tá? Então nós que baseamos as nossas tomadas de decisão através do gráfico, é bastante complicado a gente tomar decisões, em especial de prazos maiores, com gráficos novos, tá? Porque a gente não tem tantas informações aqui para tomarmos grandes decisões. Até então, os mais bullish conseguem ver aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5, finalizando a onda 1, uma possível onda 2 corretiva, quem sabe onda 3 se desenhando no prazo maior. Mas acho que é muito cedo para a gente falar disso, tá? Quando a gente tem um gráfico novo, o que é mais importante para a gente ficar atento é a tendência que o ativo vem se desenhando aí nos prazos menores e o posicionamento dos volumes, tá? Aqui, por exemplo, a gente teve um grande volume de fundo numa faixa de suporte. É a maior probabilidade que o preço vá para o outro lado. Agora a gente com o preço esticado numa resistência, começamos a ver aqui um volume um pouco alto na resistência, mal posicionado, correção acontecendo. Eu vejo aqui agora esse ponto onde a gente está como de extrema importância para Zero Land, essa casa aqui dos 4,50, tá? A gente observa que é um nível de resistência horizontal respeitada por diversas vezes, estamos tendo dificuldade para ultrapassar. E a faixa que mais teve negociação durante a pernada de baixo. Muito cuidado, quem estiver operando Zero Land, a turma que opera rompimento de padrão, de triângulo, eu não faço esse tipo de operação. Geralmente eu opero mais até o falso rompimento. Muito cuidado nessa tentativa, caso o ativo venha aqui em cima de romper os 4,50, tá? É uma área propícia para ocorrer falso rompimento. E a gente vinha para o outro lado, aqui para baixo novamente. Acho que eu vou até colocar, assim que terminar esse vídeo, um alerta aqui no rompimento desses topos, que eu acho que é uma faixa propícia onde eu posso estar encontrando um shortzinho aqui nessa região do rompimento dos topos. Para que ele está em alta aqui, eu quero ver fechamentos relevantes acima dos 4,75, esses topinhos aqui anteriores, e eventuais padrões de continuação se desenhando aqui para Zero Land. Acredito que essa faixa aqui agora é uma faixa um pouco complicada, uma faixa que eu estaria de olho se eu estivesse posicionado para estar realizando se a gente identificar gatilhos de distribuição nessa região aqui, tá? Uma análise para um prazo maior, acho que não dá para se fazer com poucas informações. Acho que o único ponto importante que vale a pena ficar atento é esse nível aqui do rompimento para analisar se fazer um rompimento verdadeiro ou não. Se tivermos gatilhos de rompimento falso, possível short. Rompimento verdadeiro, eventuais padrões de continuação, pode dar longs mais acima. Aqui embaixo, para mim, da forma que eu opero no Trading Zone. A Zero Land não vou trazer na paridade BTC, é um token novo, então não vejo sentido estar trazendo ela na paridade BTC por enquanto. Vamos falar agora da SPEC. A SPEC foi uma das altcoins mais comentadas também, acho que eu vi ela em 2 comentários. E o mesmo problema, entre aspas, da Zero Land a gente traz aqui para a SPEC, é um token novo, então a gente tem poucas informações. Aquilo que eu falei lá na Zero Land, a gente tem que ficar atento à tendência que vai se desenhando, suportes e resistências que vão sendo formados, pontos de falso rompimento, né, que a galera do Smart Money chama aí de inducements, falsos rompimentos que acontecem, e os posicionamentos dos volumes, né? Aqui, por exemplo, assim como na Zero Land, a gente teve um grande volume aqui de fundo na SPEC, a gente também teve um grande volume de fundo aqui no suporte, que deu toda essa resposta aqui positiva. Agora, as únicas informações que vejo, das poucas que a gente tem, é esse range, onde o ativo está posicionado. E para quem já acompanha aqui o canal faz um tempo, talvez já conheça minha estratégia dentro do range. Eu busco compras um terço abaixo, não de forma aleatória, tá?
Ele precisa dos gatilhos de compra, um volume de fundo, price action legal, a demonstração de força dos touros, algo do tipo, sentimento, confluência com Bitcoin. E busco vendas um terço acima, tá? Não, também repito, tanto de forma aleatória, a gente precisa dos gatilhos. É bem-vindo, volumes mais posicionados aqui para a gente estar de olho para um short nessa faixa superior e possíveis compras nesses níveis inferiores aqui, tá? No meio da coisa, não acho, não vejo muito o que se fazer aqui no ativo, tá? Para mim, uma no trading zone nesse momento. Por último, vamos falar aqui da Ondo. A Ondo é um token também de pouco histórico. Até então, desde que o token foi lançado, a gente teve essa onda impulsiva. E dá pra gente enxergar aqui como uma onda 1. Tá? A gente teve bons volumes na onda impulsiva. Eu tenho um certo investimento em Ondo. Porém, eu trato a Ondo como gema. Ou seja, eu coloco um capital que eu já aceito perder. Confesso que, devido à narrativa que a Ondo está inserida no setor de RWA, eu coloquei um pouquinho a mais do que costumo investir nas gemas da minha carteira, tá? A compra que fiz da Ondo foi nessa região aqui dos 0,75, 0,80, algo do tipo, tá? Entre esse rangezinho aqui. A compra foi feita, salvo engano, após esse movimentozinho aqui que deixou esse volume de fundo, tá? Aquilo que a gente estava discutindo ali, né, na Zero Land, volume de fundo e tal, a gente pode ver isso aqui atrás. Então, tivemos um gatilho de fundo naquele momento. Agora, a gente vê um outro volume de fundo acontecendo na onda, tá? Geralmente, um volume desse, no mínimo, tende a trazer um pullbackzinho para a gente. A gente já teve uma resposta de leve aqui dos touros, mas bem pouco. Acredito que até pelo fato do Bitcoin estar diante de grande suporte, ter também um volume de fundo, acredito que eventualmente a gente vai tentar aqui alguma coisa acima. Então acho que faz sentido estar se expondo aqui na onda. Se eu não tivesse me posicionado já na onda, nessa região aqui tão próxima da gente tá, eu estaria comprando aqui agora a onda. Porém, acho que vale a pena mencionar que é um ativo de pouco histórico e, querendo ou não, estamos numa tendência de baixa no 4 horas. Confirmações para uma tendência de alta só quando a gente flipar aqui esse topinho, para mim é o topo mais importante, dos 1 e 12, né? Quando a gente flipar isso aqui, a gente vai ter uma tendência de alta novamente em todos os tempos gráficos. Comprando aqui nessa região, a gente tem um bônus e um ônus, né? O bônus, que a gente vai estar comprando aí a preços mais baixos, porém o ônus é que o ativo ainda vem no 4 horas numa tendência de baixa. E a confirmação para alta faz a gente atingir esses níveis superiores, tá? Então vai aí do seu gerenciamento. Por último, um altcoin bônus, essa daqui também foi comentada lá no nosso último vídeo, é a BRET. Eu acho que vale a pena a gente trazer a atualização da BRET, a única meme coin aqui da lista. A minha última atualização da BRET, compartilhada aqui no canal, a gente tava, acho que nessa região aqui, eu mencionei com vocês o volume de fundo, tal, lembrou esse volume que a gente teve aqui atrás também, esse volume de fundo que gerou toda essa pernada de alta. Eu trouxe uma análise mais bullish da BRET. Porém, assim como a gente deixou um volume de fundo, alguns dias depois a gente foi lá e apresentou um volume de topo, tá? Então acho que agora complicou bastante aqui para a BRET. Tô vendo dois pontos importantes aqui para o ativo. Essa casa aqui do 007 e essa casa do 0,15, tá? Não vou nem mencionar esse volume, porque se a gente eventualmente ultrapassar aqui, vai dar de cara numa grande resistência, que é o POC dessa queda. Então, se tratando de trade, eu acho que até investimento, tá bem complicado aqui o cenário para BRET. Eu vou estar aguardando aqui, se for para tomar alguma decisão, novos candles se abrindo aqui, sei lá, mais uma semana, para ver se a gente tem sinais mais relevantes para BRET. Acho que ela se complicou bastante no momento que a gente tem um volume de fundo e um volume de topo ao mesmo tempo, dentro de um rangezinho tão curto. Eu não tenho tantas probabilidades para estar acreditando tanto numa alta quanto numa baixa aqui no ativo. Então vejo-a no momento como no trading zone, tá? Então, de todos esses ativos que a gente passou até aqui, acredito que o que está mais fazendo sentido uma compra nesse momento é a Ondo. Ela está numa narrativa bem interessante, né? O setor de RWA, que eventualmente a uma alta season acontecendo deve ser um dos setores mais quentes. Ela é considerada a primeira desse setor. Temos aqui um volume de fundo, uma faixa de suporte. Então,
acredito que em questão de probabilidades, temos boas probabilidades, tá? Diante aqui do contexto mais de fundo, para tentar alguma coisa acima aqui, tá? Se a gente for ultrapassar, se a gente vai ultrapassar essas regiões aqui para dar continuidade à tendência de alta, bem, não sabemos com as informações atuais. Precisamos de novas informações. Correto? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Não se esquece de deixar aí nos comentários se você está de olho em alguma meme coin, que a próxima análise, o próximo vídeo nesse modelo aí vai ser analisando as altcoins que vocês estiverem deixando nos comentários. Eu teve um comentário no vídeo anterior do Rodrigo falando da Turbo. A Turbo é um gráfico bem legal de uma meme coin que já está na lista aí para o próximo vídeo nesse modelo. Então já deixa aí nos comentários. Então por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixem aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.